Êxodo 17. E o tema, queridos, desta mensagem é: você não está só nesta batalha. O tema dessa mensagem é: você não está só nesta batalha. Não, pode me sentar, porque a leitura vai ser grande. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me encontro em tuas mãos mais uma vez e te pedindo que eu desça e que tu possas falar mais uma vez através dos meus lábios. Prepara um local, um ambiente propício, ó Deus, para que a tua palavra seja pregada, anunciada. Tome em tuas mãos, meu Deus, essa geografia e repreendemos toda a ação do inimigo ao redor, meu Deus, de 1 quilômetro desta igreja. Pai, que todo espírito que não te louva, não te adora, meu Deus, se cale em nome de Jesus Cristo, e que a tua palavra seja manifesta neste local mais uma vez, em nome de Jesus. Diz assim, Êxodo capítulo 17: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco eles me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Passã e Miribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos ler junto. Está o Senhor no meio de nós ou não? O tema dessa mensagem é: você não está só nesta batalha. Quem lembra o tema da mensagem semana passada? Foi da Páscoa. Foi Páscoa, significa mudança de rumo. Quando eu levanto a mão direita e faço assim na minha mão direita no púlpito, eu estou dizendo o quê? Obedecer para viver o milagre. Eu tenho que obedecer para viver o milagre. Quando eu faço assim na mão esquerda, eu tenho que descer a casa do oleiro, para que Deus possa me restaurar e me fazer novo todos os dias. Quando eu olho para frente, eu lembro que eu tenho que segurar nas mãos de Deus, do Espírito Santo, para que Deus possa me guiar, sem eu pisar
nas pessoas. E hoje, querido, a pergunta que Deus faz para nós: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor contigo ou não? Quando o Senhor está conosco, uma postura nós temos. Quando o Senhor não está conosco, outra postura nós temos. Quando o Senhor está conosco, nós olhamos a guerra de uma forma. Quando o Senhor não está conosco, nós olhamos a guerra, a batalha de outra forma. E não é diferente, queridos. Quando o Senhor está comigo, eu vejo lá na frente. Quando o Senhor não está comigo, eu olho meu umbigo. Quando eu consigo olhar meu umbigo? Quando o Senhor está comigo, os ruídos vêm, as palavras vêm, até no momento machuca, mas você releva, porque o bálsamo do Espírito Santo de Deus fala assim: perdoa, Senhor, perdoa, não sabe o que diz. Ela não sabe o que diz. Ela está vendo só o umbigo, mas lá na frente tem algo maior. Mas quando o Senhor não está comigo, qualquer palavra me aborrece, me entristece e me afasta do meu irmão, da minha irmã, e da igreja, e do Senhor, e do meu marido, e da minha esposa, e do meu amigo, da minha amiga, e do trabalho. E não é diferente, e nada mudou. Gente, nada mudou. Então a pergunta de novo é: está o Senhor no meio de vós? Nós temos que entender uma coisa, queridos. Quando nós conhecemos a história de Israel, que entrou Jacó com os seus 73 para o Egito para viver com José, e quando eles saíram de lá, que saíram aglomerados, centenas de milhares de pessoas, que saíram israelenses, que saíram egípcios, saiu uma mistura de escravos. Ali quando eles saem, vão atravessar o Mar Vermelho, tem diversos milagres, tem as pragas, tudo isso, não vou entrar nessa história de Moisés, mas quando eles saem da escravidão, eles ficaram 430 anos no Egito, ali não sai um povo, ali não sai uma nação, ali não saem os israelitas, nem o povo de Israel, nem a nação de Israel, não, ali sai um aglomerado de escravos. Milhares de escravos, que é liderado por apenas um único homem, Moisés, que ouve Moisés e crê que Moisés ouve a Deus, mas ele só crê em Moisés quando Moisés faz milagres. Mas Moisés não faz milagres todo dia. Deus não faz para eles milagres todo dia. Eles não conseguem ver um milagre todo dia. Porque nós também não conseguimos ver nas nossas vidas hoje milagres todo dia. Sabe por quê? Porque nós também não entendemos que nós somos o verdadeiro milagre. Aleluia. Se você entender que você é o verdadeiro milagre, você vai conseguir ver que Deus está contigo todos os dias. Glória a Deus. Nós só achamos que o milagre é quando a água é transformada em vinho, ou quando é desse tipo, ou quando Deus cura uma pessoa que está com câncer. Gente, só em você poder enxergar já é um milagre. Só em você poder levantar as mãos, só quem não pode isso entende que é milagre. Só quem não consegue ir no banheiro, vai conseguir ir no banheiro uma vez, entende que isso é um milagre. Então o maior milagre, querido, está na sua direita, está na sua esquerda, está na frente do espelho, que é você. Aleluia! E nós não conseguimos glorificar a Deus por nós sermos o maior milagre das nossas vidas. Então quando Josué, junto a Moisés, eles saem do Egito, que é um aglomerado de escravos, e ele chega ali em Cades Barneia, depois de ter passado por um Mar Vermelho e tudo isso, o que ele encontra ali? Moisés para e fala assim: Deus, só tem escravos. E sabe o que o escravo faz? O escravo, quando o seu senhor, ele pega o chicote e fala assim: ó,
Centenas. Um homem com chicote bate no chão, centenas vão assim, ó. A senzala. Por quê? Porque a única coisa que eles conhecem é o chicote e o gueto. Porque o escravo, ele não sabe o que é liberdade. Ele não tem uma cultura. Ele não tem um povo. Ele não tem uma legislação. Ele não tem nada. Tudo para ele é normal. E quando eles começam a caminhar para o deserto, que Deus, naqueles 40 anos do deserto, Ele começa a ensinar o povo, dá a Constituição, dá os 10 mandamentos, dá tantas leis complementares, leis sobre tudo. Quando Ele dá aquela volta de 40 anos, para de novo em Catimaneia, ali já era um exército, já era um povo, já era uma nação, já era uma nação conhecida como Israel. Não é diferente das nossas vidas, gente. Nós saímos de uma escravidão do inimigo. Uns ficaram na mão do inimigo 10, 15, 20, 50 anos, não sei. Bebendo, fumando, sendo usado pelo inimigo, sendo cavalo de inimigos. E quando você conhece a liberdade, você não sabe o que faz. E muitas vezes você resmunga por tudo. E você fala assim: Senhor, antes lá fora eu tinha tudo. O inimigo me dava tudo. Mas tirava o mais importante da sua vida, que é a tua identidade. Tirava o mais importante da sua vida, que era a tua própria vida. Que era você ter o teu nome escrito no livro da vida. E é assim que muitas vezes acontece, queridos. Quando nós murmuramos, voltamos para trás, voltamos para o mundo. O inimigo está tudo pronto para querer te enganar. Ele vai te dar um mar de rosas e vai levar a sua vida, a sua família, a sua casa. Verdade. E o povo ali é escravo. Ele estava vendo isso. Só que Moisés, que foi preparado para ser líder, preparado para ser imperador, eu fico pensando como que era a cabeça de Moisés. Eu acho que era um computador que ele só que conseguia deletar. Tinha que dar boot todo dia, porque imagine toda hora o povo reclamando. Imagine toda hora o povo resmungando. Imagine toda hora o povo brigando com ele, a ponto de ele falar: olha, Senhor, daqui a pouco eu vou me apedrejar. E olha que eu não sou Moisés. E às vezes eu penso que daqui a pouco alguém vai me apedrejar. Porque às vezes, quando Moisés falava alguma coisa, se Moisés dissesse alguma coisa que fosse o contrário, meu Deus, misericórdia. Mas só que Moisés estava vendo lá na frente. Moisés tinha conhecimento de causa. E o povo não tinha conhecimento de causa. Só, queridos, que quando nós estamos no meio de uma guerra, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, o inimigo que está, a palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso derredor. O inimigo vai orquestrar, o inimigo vai organizar meios para te destruir. E não foi diferente nesse episódio aqui. Quando você chega no verso 8, então diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Ora, caramba, Moisés já está ali, triste porque o povo está resmungando. O povo está brigando com Moisés porque tem água. Estava um clima horrível, uma crise horrível. E é nesse momento de crise, meu amigo, que o inimigo entra na tua casa, entra no teu casamento, entra na tua família, entra no meio do negócio, para acabar de querer destruir. E fala assim: é agora, as armas estão arriadas, ele está distante de Deus, ele só consegue ver problemas, ele só consegue ver discórdia, ele só consegue ver destruição, ele não consegue ver o Deus
que ele serve, que eu preguei umas 3 semanas atrás, até hoje o Evangelho, a palavra de Deus, age na sua vida. Então, muitas vezes a palavra de Deus não vai agir na sua vida. E é nesse momento que o inimigo faz o quê? Ele entra de todas as formas. É Deus. Primeira coisa que ele faz, ele ataca por trás os fracos e débeis. Abre suas Bíblias, por favor, deixa eu abrir. Pega o microfone e você vai me ajudar hoje. A Adriana está aqui. Pode entrar, Marquinhos, fecha a porta. Deuteronômio 25, 17 e 18. O inimigo, a primeira coisa que ele faz, ele ataca por trás. Mas por que ele te ataca por trás? Porque você não está olhando. Você está olhando só para frente. Você está olhando só para o problema, só para a luta, só para a dificuldade. Deuteronômio 25, 17 e 18. Vamos lá? Lembra-te quando te fiz Amaleque no caminho, quando saíste do Egito? Deuteronômio 25, 17 e 18. Não, 18 também. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus tiver teus inimigos em roda na terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo dos céus, não te esqueças. Tá, diz assim, 25, 17 e 18. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíres do Egito? Caminho que o povo de Deus saiu do Egito. No verso 18 diz: como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado, afadigado, e não temia a Deus. Primeira coisa que ele faz, quando ele te ataca por trás, porque você não está deixando ser cercado, guardado por Deus. A segunda coisa, ele te ataca depois da murmuração de Israel. Êxodo 16, 2. Êxodo 16, 2 diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel, vamos juntos? É só pegar uma folha na frente. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Ou seja, quando você começou a murmurar, o inimigo, ele entra porque você não consegue ver a glória de Deus. 17, 1 a 4 é a mesma coisa que nós acabamos de ler. Eles começaram a murmurar: Senhor, vai me deixar eu morrer aqui no deserto? Ou seja, querendo voltar para a escravidão. Números 14, 1, 3, ou seja, nada muda, gente. A terceira coisa, o inimigo nos ataca de 3 formas: por trás, por devido às nossas murmurações, e nos ataca depois do milagre da água saindo da rocha. Êxodo 17, 5 e 6. Nós acabamos de ver que Moisés, ele fere a rocha, e a rocha acontece o quê? Sai água. Então quando ele está ali, está bebendo água, estou murmurando, naquele exato momento os amalequitas começam a guerrear. Só que nós temos que entender uma coisa: uns guerreiam, outros guerreiam espiritualmente. Aí que nós vamos ver o segredo
daquilo que a Flávia, o testemunho que Deus deu para a Flávia hoje. Verso 8. Então veio Amaleque, pelejou contra Israel e Refidim, logo após eles o quê? Terem bebido a água, correto? Sim ou não? Sim, certo, gente? Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Quem que foi para a guerra? Foi Moisés? Hein, gente? Foi Moisés que foi para a guerra? Não foi Moisés. Mas Moisés não era preparado para a guerra? Moisés não foi criado, lutava tudo que eram as lutas, artes marciais? Uma coisa que eu entendo e aprendo aí: cada um tem a sua chamada. Verdade. Cada um tem a sua posição no corpo de Cristo. Moisés ganhou. Só que a guerra de Moisés era pior do que a guerra de Josué. Porque Moisés tinha um povo nas mãos para estar orando. E nós iremos ver que quando Moisés estava lá lutando a sua guerra, se Moisés fraquejasse, o povo morria. Mas quando Moisés continuava orando, o povo vivenciava. A Flávia acabou de dizer uma coisa interessante no testemunho dela. Vou trazer o testemunho da Flávia para a pregação. A batida é uma guerra. É uma guerra entre o bem e o mal. Muitas almas estão sendo ceifadas. E na guerra, muitas almas estão sendo ceifadas. Quando você para e foge, tem pessoas ali que poderiam ser salvas ainda. Mas quando você para e começa a orar, tem almas que vão ser salvas. Moisés, ele está lá. Ele poderia simplesmente: cansei, não aguento mais. Quantas vezes nós temos que orar, oramos 10, 5 minutos e cansei, vou dormir. Deixa eu orar, deixa eu ganhar. Mas só que o cajado não estava na mão dos outros, estava na mão de Moisés. A vara estava na mão de Moisés, e Moisés que tinha que liderar aquele povo. Então Moisés estava na guerra. E nós vamos ver que sempre teremos pessoas orando para que outras venham a vencer. Se você tem uma vitória, alguém vai estar orando por você. Alguém vai estar. Você vai estar fazendo uma guerra e outro vai fazendo outra guerra, mas tudo em um único propósito. Um propósito maior. Poxa, Josué podia falar assim para Moisés: pô, Moisés, enquanto eu estou colocando aqui, ó, guerreando, lutando, você está aí. Não é verdade? Josué poderia estar olhando o seu umbigo, como muitas pessoas falariam isso. Pastor, eu que estou lá debaixo do sol, o senhor está aí só orando. Poderia? Vocês entenderam, queridos, a profundidade daquilo que Deus está falando nessa noite? Moisés, enquanto Moisés estava com as mãos orando, o povo estava vencendo. E quando Moisés cansava e arraiava as mãos, que já tinha certa idade, o povo perecia e morria. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saem a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Cara, como que tem tantos irmãos de Josué hoje em dia, né? Que não resmunga, que não reclama, que fala assim: pode deixar, Moisés, eu irei, sem perguntar. Porque se fosse hoje em dia, sabe o que é uma pergunta? Josué, eu vou colocar minha vida em risco? Mas por que tem que ser isso? Por que tem que ser assado? Por que aquilo? Era só cumprir, tudo bem, eu vou.
não vejo isso em Josué. Sempre Josué. Porque Josué acreditava que a vara estava na mão de Moisés. E Moisés tinha ciência daquilo que estava fazendo. Posso ouvir glória a Deus, queridos? Ele fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas, agora vem muito interessante. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do alteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Porém, quando ele abaixava a sua mão, porque ninguém consegue ficar muito tempo com a mão levantada, dói, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e puseram debaixo dele. Ou seja, a primeira coisa que fizeram, peraí, voltar Moisés um pouco, não sentado, mas encostado. Porque a luta foi um dia todo, praticamente. Para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur assentaram as suas mãos em um do lado e um do outro. Assim ficaram com as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Ou seja, vem cá, Darusa, vem cá, Marquinhos, rapidamente, por gentileza. Eles encostaram Moisés em algum lugar. Encoste sua mão aqui, por favor. Segura meu braço. Não, meu braço. Essa foi a posição de Moisés. Essa foi a posição de Arão e essa foi a posição de Ur. Obrigado. Só que tanto Arão como Ur não era fácil também ficar segurando Moisés. Porque ele estava segurando, apoiando as mãos de Moisés e apoiando sua própria mão, seu próprio corpo. Você não consegue ficar na mesma posição um dia todo, gente. Eu quero dizer para você, gente, que nós estamos no meio de uma guerra. E nós precisamos uns dos outros. Talvez você acha que aquilo que você faz é mais importante do que aquilo que o outro irmão faz. Mas não. Tudo contribui para o corpo de Cristo crescer. É verdade. O que aprendemos? Que nunca estamos sós. Eu aprendo que o inimigo vai me tentar me destruir de todas as formas possíveis e imaginárias. O inimigo vai fazer de tudo para destruir. De tudo. A nossa oração, a oração muda a história. A oração muda a história da tua casa, da tua família, do teu relacionamento. Aquilo que você fala com Deus pode mudar a história de um país. Verdade. A luta pode até parecer grande, mas maior é o prazer da vitória. Aleluia. Glória a Deus. A luta pode até parecer que está distante, está se prolongando as orações. Mas no final, queridos, o poder, a graça, a alegria da vitória é maior. Aleluia. Iracema ficou 10 dias, 15 dias com Pedro lá no CTI, na UTI. Hoje está lá toda boba com o garoto lá no colo. Pergunta ela se ela lembra dos dias que ela subia de manhã cedo, toda cheia de ponto, e ficava o dia todo no hospital e voltava à noite. Não vai lembrar, mas é vagamente. Porque a alegria de ter o seu filho no colo é maior. E é assim que nós temos que entender que você não está só na tua batalha. Desde que você levantou as mãos para os céus e aceitou o Senhor Jesus Cristo, Ele fala assim: olha, você não está mais só. Deixarei contigo o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar comigo e contigo até a consumação dos séculos. Mas glória a Deus, queridos. Verdade. Só que nós esquecemos das coisas.
Nós paramos muitas vezes de orar pelos nossos filhos, paramos de orar pelas nossas causas, pela nossa igreja, e nos tornamos religiosos, e nos tornamos, sabe o quê? Murmurantes. E com isso, o inimigo ele ataca por trás, nos ataca nas murmurações, nos ataca de todas as formas. E nós não conseguimos ver que nós somos um milagre nas mãos de Deus. Triste é quando não tem ninguém para orar por você. Verdade. Triste é quando não tem ninguém para lutar contigo a sua batalha. Triste é quando você olha para a direita e olha para a esquerda, e na sua jornada de vida você não conseguiu fazer um amigo, ter nem sequer um amigo para orar por ti. Mas nessa noite Deus ele te fala: olha, tua mãe pode te abandonar, teu pai pode te abandonar, teus amigos podem te abandonar, mas eu estou com os braços abertos para te abraçar. Jamais vou desistir de você. E é isso que nós temos que